Eu tinha 15 anos quando se dá o 25 de Abril. E só para criar um contexto, eu morava na altura em Paços de Arcos, era filho de um operário ferroviário, que trabalhava no Castré, na estação de Castré, na linha, na altura do Estoril Sol, que era propriedade do Estoril Sol. E o 25 de Abril, para mim, começa exatamente no dia 25 de Abril, com o golpe militar. Eu apanhava todos os dias, eu estudava na Escola Comercial Ferreira Borges, em Lisboa, no Alto da Ajuda, e apanhava todos os dias o que nós chamávamos o comboio operário. Eram essencialmente operários, eram estudantes do ensino industrial ou comercial e eram soldados. Esse dia é um dia interessante, obviamente, marcante na minha vida. Ele começa de uma forma um bocado estranha. Eu tinha um teste na escola em Caxias entre um amigo meu e vamos a estudar, mas ao mesmo tempo sentimos que o comboio estava um bocado estranho. Havia muitas pessoas agarradas a pequenos rádios, e só nos apercebemos que havia qualquer coisa de muito estranho quando estamos a entrar na estação de Belém, alguns dos soldados começam a abrir as portas e a saltar em andamento. Olhamos e vemos a coluna de Cavalaria 7 a entrar na Avenida da Índia. O meu pai diz-me imediatamente: chegas a Alcântara e vais para casa. E claro que isso não aconteceu. Saí em Alcântara. Alcântara na altura era um polo industrial importante, havia uma série de fábricas naquela área, foram todas dizimadas pela desindustrialização lá nos anos 80, mas havia a Companhia Nacional de Sabões, havia uma série de refinarias de açúcar, a Regina, que era um bocadinho mais a Aliança, e portanto havia ali um polo muito importante de operários, que já desde, eu diria que aí de outubro, novembro do ano anterior, estavam em efervescência, tinha havido várias greves, via muitas vezes a GNR, a PSP, a Brigada de Choque, ali pela zona de Alcântara, nunca assistia a confrontos, mas sei que houve. E portanto, aglomerou-se à saída do túnel. Quem conhece a estação de Alcântara tem um túnel que passa por baixo da Avenida da Índia, e estava um magote de gente a comentar o que se estava a passar. Deu tempo para... Eu fiquei junto, eu e o meu colega, o Rui, junto àquele magote de operários, e pela primeira vez ouvi falar num nome que mais tarde vinha a perceber qual era o medo deles. Epá, isto é capaz de ser um golpe do Causa. Não sei quem é que disse isso, ouvi o nome ficou, viu-se passar a Cavalaria 7 e fui até à escola. Fui até à escola e mandaram-me para casa. E claro que eu não fui para casa, desci ao Castré, fiz se calhar aquele percurso que milhares de pessoas fizeram, andaram pelos diversos sítios e... Diz quais são. Tive no Terra de Paço, subi com a coluna militar do Salgueiro Maia para o Largo do Carmo. No Largo do Carmo encontro um primo meu bastante mais velho que eu, que me diz: epá, o que é que estás aqui a fazer? Vai para casa. Eu não vou nada. Pronto, há aquela confusão toda e às 2, 3 ele diz-me: epá, isto já é bastante tarde, há pessoal que vai para Caxias, tu vens comigo. E assim foi. O meu 25 de Abril foi um bocadinho percorrer estes espaços, até que já bastante tarde, junto a Caxias, vou encontrar o meu pai. E também me pergunta exatamente a mesma coisa: o que é que estás aqui a fazer? Eu, a mesma coisa que tu. Bem, foi algo para um puto de 15 anos, muito pouco politizado. Sabia que havia um regime duro,
O meu pai tinha-me explicado isso porque levei um chapadão em 69 de apanhar um papel no chão. Mas vivi isso, vivi o 1º de Maio, fui com o meu pai, do Castré até ao estádio do 1º de Maio, cá em cima Alvalade. Em Alvalade, toda esta comemoração. Depois, a nível da escola, imediatamente Assembleias Gerais de Escolas, RGAs, não tenho assim nada de particular a dizer, a não ser que comecei a falar. Provavelmente dizia muitas parveiras, mas havia muita gente a botar faladora e eu. O primeiro contacto político que tive, de participação numa ação política mesmo, foi mesmo o primeiro comício que o PCP fez, um dos primeiros comícios, que foi exatamente em Paços de Arcos, no pavilhão desportivo de Paços de Arcos. Fiquei, eu acho que fiquei vacinado, porque aquilo foi uma festa, o pavilhão estava apinhado de gente. E estava lá esse meu primo, que tinha ligações ao PC, que eu creio que era mesmo militante do PC, e eu mais um pequeno grupo, estávamos na galhofa, estávamos bastante contentes, e eles cantam o hino do PC, o sol brilhará para todos nós, e com aquela irreverência de puto que não sabe muito bem o que é que está a dizer, começámos a dizer se não chover. E o meu primo ficou muito zangado, deu-me um ralhete de tal ordem que eu acho que isso afastou-me definitivamente de qualquer contacto que eu poderia ter com o PC. Bem, a nível da escola, em 74 praticamente as coisas foram saneamentos. Foi a prisão do informador da PID, que era um contínuo. Toda a gente a participar, toda a gente a tentar criar uma associação de estudantes. Criámos então uma comissão para a associação, do qual eu participei muito ativamente, mas foi mais já no verão que, em Paços de Arcos, através de um amigo meu da minha idade, que trabalhava numa farmácia, ele desafiou-me para ir lá ao bairro dele, que era um bairro da Lata, que existia em Paços de Arcos, tapadinho, como convém aos bairros da Lata, que era o Caminho do Mocho. Eu fui, daí depois convidaram-me para ir participar com os miúdos mais pequenos, fui com eles à praia e tudo isso, e foi uma atividade que achei piada, porque comecei a tomar conta de miúdos, eu e uma série de outros miúdos, a tomar conta de miúdos, e o argumento era que eram os putos que ficavam ao abandono durante todo o dia, porque os pais iam trabalhar para as obras, para a Câmara de Oeiras, havia lá vários trabalhadores da Câmara, dos serviços municipais da Câmara de Oeiras, as mães para a limpeza industrial, e, portanto, eles entenderam fazer essa dinamização. Foi uma experiência muito engraçada e que me levou também a, já mais no final do ano, a entrar em contacto com o pessoal que viria a fundar a UDP. Eles, entretanto, criaram uma sede lá em Paços de Arcos, eu comecei a ir lá, vi todo aquele processo da fusão entre uma série de grupos, creio que era o CarpML ou o RML. Na altura ligava muito pouco a isso, achava que era muito bom que as pessoas se unissem. E pronto, no ano letivo seguinte, a atividade estudantil cresceu, começámos a organizar a greve contra os exames. Já tinha havido assim uma ameaça no ano letivo de 73, 74, mas foi em 75 que sim começou e criou-se. Eu estava muito em contacto com o pessoal que era do movimento associativo do ensino secundário de Lisboa, que tinham bastante influência na Dom João de Castro, que era uma escola exatamente ao lado da minha escola, e
organizámos uma enorme manifestação, uma manifestação com milhares e milhares de estudantes, da zona oriental de Lisboa. O ponto de partida foi exatamente o largo da minha escola, e é uma coisa engraçada, que eu na altura não achei grande piada, mas hoje vejo com alguma ironia, que a minha reunião geral de alunos mandatou-me a mim e a um outro colega para irmos a um liceu, que era um liceu feminino, que era na Rua da Junqueira, creio que era a Rainha Dona Leonor, convidar e apelar à manifestação. E assim foi. Quem me conhece sabe que eu sou um gajo baixinho, na altura era francamente mais baixinho. O meu salto dá-se precisamente entre os 16 e 17 anos, cresci alguma coisa, mas quando entrei naquela escola foi assim, uma coisa nunca vista. Rapazes entrarem na escola e pronto. O que é um facto é que todos estes liceus, mais a Escola Industrial Marquês de Pombal, saímos dali, e na altura as manifestações não eram pequenininhas. Imaginem, para quem conhece, sair do Alto de Santa Amaro, chegar cá abaixo à Infante Santo, subir a Infante Santo, parar no Pedro Nunes, onde houve um plenário gigantesco, e aí eu comecei a perceber que havia, que não era só unidade. Havia a UEC, houve uma intervenção muito brutal. Hoje sei, não sabia na altura, mas vinha saber que era da Zita Duarte, Seabra, desculpa, Zita Seabra, mas conheci naquele período tipos da Aliança Socialista da Juventude, ligados à LCI, trotskistas. Não diziam grande coisa na altura, e era o Maestro, e havia também já na altura um grupo que era a Verdade. Todos eles falavam comigo, e eu falava com todos. Não tinha nenhum interesse em entrar a nível da escola. Nesse ano fizemos a greve, eu estive na direção da greve da minha escola, foi uma coisa muito forte. Prendemos uma professora, que era uma professora que se veio a revelar, era uma exilada política romena, porque era uma das dirigentes da organização fascista romena, e ela era professora na minha escola. Muito mais tarde, quando começou a chegar romenos a Portugal, ela apareceu no movimento de solidariedade com eles, convidou-nos para ir à casa dela, e tinha lá o Salazar, o Hitler e o Romanesco na porta dela. Claro que nem chegámos a entrar, mas portanto a senhora era mesmo assim. Ela foi presa na biblioteca, passou os dias da greve. Foi só o primeiro dia, que no segundo dia não apareceu lá, como é óbvio, mas a greve, portanto, não teve, foi uma coisa muito participada, paralisou as escolas por toda a cidade, e essa manifestação acaba na 5 de outubro, no Ministério da Educação, com uma expressão fortíssima. Houve passagens administrativas nesse ano. Esse ano também, já estamos a falar finais de 74, participei na luta contra a maioria silenciosa. O meu pai foi convocado pelo sindicato dele a fazer um piquenique um piquenique. Foi mesmo convidado. A ideia era, o Sindicato dos Ferroviários convoca os seus associados para um piquenique no viaduto, e era o viaduto do Ralis. E pronto, constituíram um piquete. Eu nesse dia estava num casamento de uma amiga minha, de Porto Salvo, e eu creio que quase todo o casamento foi à cerimónia de casamento, e depois fomos para os piquetes. Estive na Marginal, com muitas outras pessoas,
E foi uma coisa que me pareceu que era importante, porque toda a gente explicava que a ideia do Spínola era manter a PIDE, era manter a guerra colonial, e isso era uma coisa que eu seguramente não queria, não queria, porque eu creio que o pessoal da minha geração, uma geração mais velha, percebe-se muito bem disso. Muito menos, pessoal muito mais novo. É que aos 15, 16 anos já havia malta a pensar, mais anos, menos anos, vou para a tropa e vou para a guerra. E, portanto, obviamente que para mim esse não era um trajeto possível. Todo esse processo eu vivi um bocadinho deslumbrado, motivado. Tive na célebre manifestação, creio que em setembro de 74, do pessoal da Lisnave. Posteriormente, para mim foi uma coisa que me marcou, porque aquela ideia de que os soldados eram trabalhadores em armas foi ali muito visível, não é? Quando os soldados decidem não obedecer à ordem e dizer, não senhor, nós estamos com os manifestantes. E também posteriormente, numa outra manifestação que creio que terá sido em fevereiro, março, finais de fevereiro, março de 75, que fui por delegação. Foi uma enorme manifestação contra a presença da esquadra da NATO, e fui por delegação porque provavelmente se o meu pai não tivesse dito isso eu iria na mesma, mas o meu pai tinha tido um gravíssimo acidente de trabalho na ponte de Oeiras, e nesse dia tinha saído do hospital de trabalho e ia para casa. Ele foi amputado e disse-me, olha, eu não posso ir, mas eu queria que tu fosse a esta manifestação. E assim fui. Foi uma também das manifestações que me marcaram profundamente. Depois há todo aquele processo do verão quente, muitas manifestações no processo quer da República, quer da Rádio Renascença. Uma delas que passa a pontinha e é na altura que o governo democrático destrói à bomba um dos emissores da Rádio Renascença, e rapidamente, na altura, eu já estava a colaborar muito ativamente, já era membro da UDP, já tinha sido formada a UDP no final do ano de 74, e apoiei a campanha eleitoral, vendi a voz do povo em Paços de Arcos, e fiquei um bocadinho baralhado com a orientação não à guerra civil. Achei que, na altura, como puto, que se calhar era preciso mesmo haver uma confrontação. Não percebi teoricamente, aliás, eu teoria, francamente, não foi esse período que me deu teoria. Era quase só a vontade de fazer coisas. E ver as pessoas com vontade de fazer coisas. Por exemplo, ver a construção da Associação de Moradores do Caminho de Mos, que eram operários, alguns deles que estavam a ser alfabetizados para poder perceber as coisas, e ao mesmo tempo estavam a dirigir as lutas, e fundamentalmente as mulheres. Algumas mulheres daquele bairro tomaram a dianteira de uma forma absolutamente cristalina de como as mulheres trabalhadoras agem em períodos de efervescência revolucionária. Alguns dos operários revolucionários tinham naturalmente todas as peças do machismo. E algumas das mulheres tiveram que os enfrentar e dizer, bem, neste momento, se tu queres a comida,
vais ter que tu fazer porque eu tenho que discutir esta coisa e tenho que prolongar esta coisa. E era difícil na altura, era mesmo muito difícil. E, portanto, a minha grande memória do PREC foi exatamente esta capacidade das pessoas de verem situações, tentarem intervir, tentarem transformar. Obviamente que não estava no meu horizonte andar para trás naquilo que se estava a conquistar. Não sei se seria a democracia popular, que foi muito popularizada na altura, na UDP, mas era isso, era uma ruptura total com um capitalismo que de facto estava frágil e ficou bastante frágil nesse período. O próprio 25 de novembro, o 25 de novembro é o único dia em todo esse processo que tenho um conflito muito grande com o meu pai. O meu pai queria me proibir de sair de casa, eu tive que sair por uma janela e andei um bocado à toa, porque onde esperava que tivesse orientação não tive. Depois fui para o RAC, em Oeiras, o Regimento de Artilharia da Costa, e andei para aí a circular um bocado perdido, sem saber muito bem o que fazer, porque de facto foi isso, foi um dia bastante complicado, e os dias que se seguiram, vendi um jornal que foi publicado na altura, estávamos em estado de sítio, era proibido, mas como eu era menor, os GNR chateavam, mas não houve assim grande problema. Eu tinha na altura muito jeito para vender jornal, vendia bastante jornais, e foi assim um arrumar de um período. Na verdade, eu acho que o arrumar não foi o 25 de novembro, foi um processo muito mais alargado, aí é que eu já participei já com outra leitura, entretanto entrei para trabalhar para a Câmara Municipal de Lisboa como cantoneiro de limpeza, e fui eleito delegado sindical e já tive uma outra experiência, mas para mim o período revolucionário de Abril foi exatamente a capacidade dos trabalhadores se organizarem e estarem decididos a construir uma sociedade sem classe, uma sociedade sem exploração. Havia bastantes fábricas na área de Paços de Arcos, ainda havia. Quase todas elas entraram em processos de luta nesse período também. O movimento gerou na escola, curiosamente, também aconteceu em Orem, o que é estranho, porque é um sítio muito mais paroquiano, digamos assim, embora tenha havido alguma influência de Leiria. Eu não, na altura aquilo pareceu muito espontâneo. É estranho porque foi a nível nacional. Sentiste que foi mesmo uma coisa espontânea ou houve algo, sentiste que havia algo por trás? Eu nunca consegui ver nenhuma coordenação por trás daquilo, sinceramente, mas achei engraçado e acho hoje, visto estes anos todos depois, a quantidade de escolas de sítios completamente díspares que se envolveram em movimentos e foram praticamente iguais. Pois, eu partilho um bocadinho da tua opinião, apesar de eu saber que, por exemplo, o Maeslo cresceu imediatamente. O Maeslo era só mesmo na área de Lisboa. Aliás, era um movimento associativo do ensino secundário de Lisboa. Mas eu acho que se espalhou um bocado imediatamente. E naturalmente o PC, a LCI, eu acho que foram os grupos, o MRPP, se bem que o MRPP não participou em mobilização direta, pelo menos que eu tenha na minha escola, havia alguns MRPPs, não eram muitos, PCs eram muito poucos, mas o PC tinha uma presença concreta, que é através da UNEP, a União Nacional dos Estudantes Portugueses. Uma das coisas que me impressionou foi, de facto, ter sido uma coisa nacional.
porque nós tínhamos contactos com um grupo dinamizador no Porto, de Évora também, eu recordo-me que havia, porque isto também depois funcionava, muita transmissão de, isto tem que ser uma greve nacional e, portanto, quem conhece amigos de outros lados, avisem. E eu acho que isso entrou em rastilho e provavelmente em muitas áreas a coisa poderá ter parecido, terá sido muito espontânea, mas e mesmo aqui em Lisboa notava-se que havia uma disputa feroz, até fisicamente. Eu lembro que nesse plenário no Liceu Pedro Nunes houve grupos que se envolveram à porrada. Creio que terá sido o NEP com, agora não consigo precisar o grupo, mas a UNEP batia em toda a gente na altura, ainda tinha força para o fazer. Entretanto, ela depois, praticamente, a UEC, na área de Lisboa, durante alguns anos, praticamente pulverizou, mas tinha expressão na altura. Mas sim, posso dizer que também tenho uma ideia que o movimento era muito amplo, havia uma disputa pela liderança, mas não me parece que uns fossem mais marcantes que outros. E sim, terá sido estes contactos, e também é evidente que as reivindicações, que eram umas reivindicações muito simples, não sei se te recordas, que era o fim dos exames, e também acho que também tinha a ver com as faltas, havia coisas assim um bocadinho abstrusas. Eu já não me lembro muito bem das coisas, passaram-se já mesmo muitos anos e na altura eu não era propriamente um colecionador de papéis, como sou hoje, mas foi assim um movimento que, curiosamente, eu, por acaso, era uma coisa que eu gostava de referir, essa manifestação gigantesca que houve em Lisboa, foi num dia de primavera, mas já com bastante calor. E há uma altura em que nós estamos a passar na Fontes Pereira de Mel e havia eu creio que era a Mocar, que tinha ali um stand, mas estavam em greve. E quando passámos pelo stand, eles, para solidarizarem connosco, distribuíram-nos água e regaram-nos. Literalmente regaram-nos com uma mangueira de água, que nos soube muito bem, porque aquilo estava realmente um calor insuportável, mas foi assim uma expressão muito interessante de solidariedade dos trabalhadores com os estudantes em luta. Na altura, pareceu-me também que havia ali um fator extra que acelerou um bocadinho alguma, entre parênteses, consciência. Eu lembro-me que na manhã, quando se pôs a hipótese daquilo ser mesmo um golpe para derrubar o governo, toda a gente da minha idade pensou uma coisa: se calhar já não vou à tropa. E aí poderá ter ajudado também um bocadinho isso. Pareceu-me, não tenho assim muita certeza, mas deu-me a ideia que terá sido um fator extra. Olha, francamente, eu na altura não pensei nisso. Na altura não pensei nisso. Sabia que estava a haver um golpe, não sabia que tipo de golpe era. Fiquei um bocadinho preocupado com aquele medo que ouvi daquele operário dizer: se calhar isto é do Caúsa, e se for estamos lixados. Mas depois eu fui contagiado por aquilo que contagiou toda a gente, que foi a desobediência à orientação do MFA. O MFA a dizer-nos: vão para casa, e a gente dizer: não senhora, ficamos cá. Os tipos dizerem, por exemplo, eu não estive nesse incidente, soube a posteriori da tentativa de assalto à PIDE, que houve depois o assassinato daqueles cinco manifestantes. O MFA não queria que aquilo acontecesse. Aliás, que depois também, e isso também foi uma coisa que me deixou um bocado enreitado com a tropa,
que foi o que se passou também na TAP. Eu tinha um primo que trabalhava na TAP e que houve uma intervenção militar na TAP. Houve até dois milicianos que foram presos porque desobedeceram, e esse meu primo ia lá muitas vezes a casa e contava as coisas e pronto, ele ajudou-me também um bocadinho a perceber que, pá, sim senhora, quem fez o 25 de Abril foram tropas, mas isso foi o golpe militar. Depois as pessoas é que estavam a procurar caminhos para uma coisa diferente. Eu costumo dizer, ainda hoje, a muita malta bem mais nova, não é? Que, e dou este exemplo, é que eu recordo-me, e isso recordo-me bem, uns dias antes do 25 de Abril há um célebre jogo de futebol que é a última vez que o Marcelo Caetano aparece em público. E toda a gente se levantou e bateu palmas ao Marcelo Caetano. E uns dias depois do 25 de Abril estávamos a discutir como é que íamos construir o socialismo, como é que íamos acabar com o capitalismo. E eu acho que o facto de nós termos ficado na rua e ter começado a fazer estas coisas, desde a ocupação de casas, desde um grupo de putos novos começar a preocupar-se, uma preocupação que não existiria antes, mas queriam fazer alguma coisa, então queriam ajudar os putos mais pequeninos a terem uma ocupação salutar. E, portanto, criaram uma espécie de OTL, sem haver ATL na altura, e portanto, andámos com os miúdos. Esta vontade de fazer coisas para o bem comum, gerando solidariedade, eu acho que foi uma coisa que cresceu ininterruptamente durante meses e meses e meses. E só a falta de um programa político, isso já sou eu um tipo de 62 anos a analisar, é que deixou que um processo tão profundo como conseguiu ser o PREC tivesse aquele fim abrupto, não tão abrupto, porque eu já há bocadinho disse, eu acho que ainda demorou alguns anos a estabilizar a agitação e a organização e a luta popular, mas de facto aquela coisa que levou o Times, por exemplo, em meados dos anos de 75 a dizer o capitalismo morreu em Portugal, tenha sido uma notícia prematura. Tu falaste lá nesse bairro de Lata, na zona onde vivias, que o pessoal iletrado começou a escolarizar-se, a aprender a ler. Como é que esse processo, como é que nascia a ideia, como é que ela era posta em prática, eram pessoas que vinham de fora, como é que era? Olha, eram alguns, havia uma série, havia um núcleo de pessoal que creio que alguns deles até tinham vindo da imigração, que estavam ligados a grupos NL. Mas aquilo era decorrente da necessidade que eles próprios tinham de começar a ler e a perceber coisas e a formarem-se, eles próprios formarem-se. Eu lembro-me de duas figuras que eram o Chico, que era operário dos serviços municipalizados, e o Maximiano, que era cantoneiro de limpeza. Nenhum deles sabia ler. A Otília, era a mulher do Chico, também não sabia ler. A Dina, que anos mais tarde foi ferida na manifestação de 10 de junho, que mataram o Jorge de Moraes, também não sabia ler. E começaram a saber ler. Eu não sei, não me lembro quem terá sido, mas seguramente terá sido esse grupo de malta na casa dos 20 e poucos anos, que morava em Paços de Arcos, que intervia naquele bairro, que intervia mais na sede da UDP, que começaram a dar essa alfabetização na altura. Aliás, que
a alfabetização foi uma coisa que se estourou por todo lado. Recordo-me ainda nesse processo que havia muitos bairros de lata em Oeiras. Havia um ali na zona de Queijas, que uma das preocupações das atividades centrais da Associação de Moradores era a alfabetização. Era precisamente a alfabetização. Agora, quem dava? Eu acho que haveria pessoal de várias áreas. Neste caso do Caminho de Mos, creio que teria sido mesmo esse grupo, que era um grupo mais ou menos, aí umas 12, 13 pessoas que colaboravam lá com o bairro. Aliás, uma das outras lutas que esse bairro teve foi acabar com... o bairro não tinha eletricidade, mas a eletricidade estava lá. E, portanto, eles tinham sempre uma guerra com a polícia, não era, na altura não era a EDP, era lá a Companhia Elétrica. E uma das lutas que foi bastante séria, teve lá a polícia armada e tudo isso, e depois chegaram a pessoal do Copcon e acabou com o problema, que era exatamente não lhes cortarem a eletricidade. A ironia das ironias, hoje isso está a acontecer em alguns bairros pobres, não são bairros da lata, mas isso está a acontecer em vários bairros, volta a acontecer. E, portanto, essa foi uma das lutas acesas que houve lá. Era isso, era o asfaltamento da rua principal, que foi feito pelo pessoal. Foi feito, toda a gente se juntou. Na altura, Paços de Arcos, se vocês se recordam, era um polo importante no crescimento do urbanismo, era um dos polos do J. Pimenta. E, portanto, acho que o J. Pimenta colaborou ativamente, quer dizer, mas involuntariamente, com uma série de material para se fazer algumas obras naquele bairro. Porque o conceito de propriedade privada, e muito bem, estava a ser subvertido com a necessidade da propriedade social. E se era necessário criar uma sede para a associação, os tijolos não eram comprados, ia-se buscar onde havia. E assim foi, e assim foi. Falámos aqui, sabe que falaste, aliás, que uma altura se notou que os soldados eram o povo em armas, digamos, e aconteceu em várias situações. Falando em baús de memórias, para nós, para mim pelo menos foi importante. Alguém que vinha da guerra colonial, das duas uma, ou vinham piores, digamos assim, em termos de militarismo, ou vinham como o contrário. Houve algum personagem que te marcasse, por exemplo, nessa altura, assim? Um primo, também um primo. A minha família era muito grande. O meu pai era o mais novo de 13 irmãos e a minha mãe a mais nova de 13 irmãos. E, portanto, tinha muitos primos. E há um primo que vem da Guiné-Bissau e que vinha bastante afetado. Ele vinha delirante com o final da guerra, mas vinha, de facto, hoje sabemos o que é, mas ele era um parceiro que... Ele morava num primeiro andar e, uma vez, passa um carro que faz um rater e ele sai pela janela. Ele parte a janela toda, ele teve mesmo... ficou bastante traumatizado. Mas foi um tipo que chegou cá e tentou, bem ou mal, participar nas coisas. Em Paços de Arcos havia, não era só o Caminho de Mos, havia várias outras movimentações, e ele foi de esquerda. Ele infelizmente faleceu muito cedo,
mas ele foi sempre um tipo que defendeu que era. Não havia nenhuma hipótese, quer dizer, ele dizia mesmo, nós estávamos em Bissau e não estávamos em mais lado nenhum, a guerra não tínhamos nenhuma hipótese de contrariar a guerra, porque de facto era a mesma coisa que nos invadissem. Ele dizia muitas vezes, é como se os espanhóis viessem para cá, a gente andava à porrada com eles.